Fala construtores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Vini Excel, onde você aprende a construir suas próprias planilhas de forma muito simples e muito automática. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, e a aula de hoje, cara, como sempre, é sensacional. O que eu vou ensinar para vocês hoje na aula, pessoal? Imagine que você tem uma lista suspensa muito grande, por exemplo, como essa planilha aqui, ó, uma base de 100 vendedores. E na tua tela de vendas, você vai selecionar através da validação de dados. Para quem não sabe fazer a validação de dados ainda, vou deixar um cardzinho aqui em cima. Você vai selecionar um desses 100 vendedores. Então aqui fica um pouco, apesar de ser ainda mais fácil do que você ficar digitando manualmente o vendedor, são muitos vendedores e acaba sendo uma coisa meio demorada e trabalhosa de você ficar procurando aqui um vendedor no meio de 100. 100 até que tá tranquilo, mas se fossem 1.000, 2.000, 5.000, seria muito ruim, muito trabalhoso de você ficar procurando isso através da sua validação de dados, da tua lista suspensa. Então a ideia é fazer o quê? Separar esses vendedores por setores, e quando você definir qual que é o setor, antes de selecionar o vendedor, na lista suspensa dos vendedores vai trazer somente o grupo de vendedores desse setor específico que você selecionou. Esse recurso se chama validação de dados em cascata. É muito legal, é muito útil e você vai ver que não é nada tão avançado assim. Fica na aula comigo até o final que eu vou te explicar isso de uma maneira bem simples, como você já está acostumado aqui no nosso canal. Então vamos lá, pessoal. Lembrando, né, como sempre, a planilha, a base de dados está disponível aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo para você fazer o download e praticar junto comigo, porque essa é a única forma de você realmente aprender, tá? Não adianta achar que você só assistindo essa aula você vai conseguir memorizar quando você precisar fazer. Baixa a planilha aqui embaixo, faça o download dela e você vai receber essa base de dados pronta para você praticar junto comigo enquanto assiste a essa aula, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Você com a planilha baixada aí já provavelmente, nós temos aqui ó, uma base de dados com 100 vendedores, tá certo? E aqui na tela de registro de vendas, toda vez que eu lançar uma venda, por exemplo, 9 do 8, eu tenho que vir aqui e selecionar qual foi o vendedor. Tem que ficar procurando aqui, vendedor 97, por exemplo, e digitar aqui o valor e a quantidade, tá? Então qual que é a ideia? Quando você se deparar com um problema como esse, você tem que imaginar se você consegue dividir esses cadastros, aqui no caso dos vendedores, vamos usar os vendedores como exemplo, se você consegue dividir esses vendedores por grupos diferentes. E aí antes de selecionar qual que é o vendedor, você primeiro seleciona o grupo, certo? E aí você seleciona o grupo e depois na coluna do vendedor, você só puxa realmente os vendedores que fazem parte desse grupo específico, tá ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, vou fazer o quê? Eu vou incluir, antes dessa coluna do vendedor, uma nova coluna, chamada setor. Então vamos imaginar que existem vários setores desses vendedores aí, né? Então tem vários setores. Cada setor, por exemplo, vamos imaginar que tenha 10 setores e cada setor tenha 10 vendedores. Então quando eu selecionar, por exemplo, setor 1 e clicar aqui na coluna de vendedor, vai trazer somente os 10 vendedores que fazem parte do setor 1, ok? Claro que antes de fazer isso, nós temos que primeiro separar, definir aqui esses setores, né? Então vamos primeiro definir esses setores aí. Vamos fazer assim, ó. Aqui do ladinho, vamos colocar aqui, ó, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5. Deixar algumas linhas aqui para baixo, mais ou menos 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 15. 11, 12, 13, 14, 15. Por quê? Porque daí dá margem para colocar mais vendedores nesse setor, caso venham a surgir. Vou pular uma linha aqui para facilitar, né, para separar um setor do outro, com uma linha aqui em branco. Setor 6, setor 7, 8, 9 e setor 10, ok? E agora nós vamos melhorar esse design aqui, vamos copiar isso aqui mesmo, ó, até 15, né? Vem aqui na página inicial, pincel de formatação, clico aqui. Agora dou 2 cliques no pincel de formatação, clico aqui, aqui, aqui e aqui, 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 aqui e aqui. Os 10 setores. Agora vamos aumentar essas colunas aqui, né? Colocando aqui até mais ou menos 140 pixels, mais 200 pixels. Às vezes tem nomes muito extensos, fica mais fácil. Seleciono a coluna D aqui agora, 2 cliques no pincel de formatação, clico aqui, aqui, aqui e agora aqui. Para finalizar agora aqui isso aqui, ó, vamos diminuir a largura dessa coluna aqui, que é só de separação, né? Então vamos diminuir bastante, selecionar ela, 2 cliques, aqui, aqui e aqui. Beleza, essa aqui também dá para diminuir. Então estão aqui nossos 10 setores.
Vamos agora jogar os nossos vendedores para cá. Vamos imaginar que do 1 a 10 é do setor 1, do 11 ao 20 é o setor 2 e assim por diante. Tá? Vou acelerar o vídeo, mas a ideia aqui é jogar de 10 em 10 vendedores, um em cada setor. E o último, setor 10. Então eu coloquei todos os nossos 100 vendedores, 10 em cada grupo. Agora eu posso excluir essa coluna aqui. Ó. Vou excluir essa coluna porque não preciso mais dela. Né? Então, como já temos aqui nossos 100 vendedores distribuídos por setor, agora que vem a grande jogada. Pessoal, a grande sacada agora é o seguinte, tá? Para que a gente consiga selecionar, por exemplo aqui, ó, setor 1, a gente tem que ter antes uma lista, né? Porque aqui eu não quero digitar o setor 1, eu quero também selecionar esses setores aqui. Eu quero uma lista suspensa só com os setores. Aqui nesse caso eu posso tanto criar uma validação de lista e digitar manualmente setor 1, setor 2, ou eu posso também criar uma lista auxiliar somente desses setores. Tá? Aqui é o que eu vou inserir novamente a coluna aqui que eu tinha excluído. E eu faço aqui, ó, eu listo os setores. Por exemplo, setores. E vou referenciando esses daqui. Tá? Só para criar uma lista dos setores que eu tenho. Entendeu? Então agora eu tenho os meus 10 setores aqui. Se, por exemplo, eu renomear esse setor administrativo, por exemplo, já vai alterar aqui também no meu cadastro de setores. Tá? Então, criei aqui meus 10 setores. Vamos agora melhorar esse design dele também aqui. Selecionando isso aqui, pincel de formatação. Clico aqui e estão aqui os nossos setores. Agora aqui nas vendas, pessoal, vamos selecionar a coluna inteira. Então lembrando que isso aqui são coisas mais básicas do Excel. Estou falando um pouco mais rápido porque não é a ideia desse vídeo ensinar a própria validação, tá certo? Esse vídeo é para ensinar realmente a validação em cascata. Então aqui vamos primeiro criar uma validação para selecionar esses setores ali. Né? Então vamos aqui, seleciono esses 10 setores e beleza. Vamos agora aqui centralizar e agora aqui estão os nossos 10 setores. Então a ideia é que eu selecionar o setor 5 aqui apareçam somente os vendedores que fazem parte do setor 5. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia aqui, tá? Para isso acontecer, para isso funcionar, nós temos que utilizar um recurso chamado nomeação de intervalos. Qual que é a ideia assim, na teoria? Toda vez que eu digitar setor 5, eu quero que no meu vendedor ele pegue e referencie o intervalo chamado setor 5. Então a validação de lista, ela vai ter que referenciar um intervalo de células. Tem que selecionar uma lista, querendo ou não, tem que selecionar uma lista. Como essa lista vai ser dinâmica, pode ser vários locais separados, eu posso usar esse truque da nomeação de intervalos para que eu nomeie uma cadeia de intervalos, algumas células, com o nome setor 5. Então eu vou definir que essa linha aqui, ó, que esse intervalo aqui do ladinho, ó, eu vou definir que esse intervalo todo de 15 linhas se chama setor 5. Esse é o segredo. Eu vou dar um nome para ele. Ó. Esse intervalo da célula L3 até a célula L17 se chama setor 5. E aí, quando eu digitar aqui setor 5, ao invés de, além de dizer que é o nome do setor, também vai dizer que é aquele intervalo de células. Então, minha validação vai pegar esse nome setor 5 e vai referenciar ele, entendendo que é naquela cadeia de intervalos lá, de células, tá certo? Esse é o truque. Então, para isso, nós temos então que nomear esses intervalos, cada um com o seu nome do setor. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar essa lista inteira aqui do setor 1, e aqui em cima, pessoal, na caixa de nomes, antes aqui da barra de fórmulas, onde está escrito D3, por exemplo, vou digitar setor 1. Detalhe, tá? Aqui não aceita que você digite com espaço. Ele não aceita que tenha espaço. Então vamos colocar aqui, ó, setor 1, sem espaço. Certo? E dou um Enter. Então agora, quando eu seleciono esse intervalo de células aqui, ó, ele já diz para mim que ele se chama setor 1. Faço isso para todos. Seleciono aqui do setor 2, venho aqui, setor 2. E dou um Enter. Seleciono aqui o setor 3, as 15 linhas, venho aqui e coloco setor 3, sem espaço, tá certo? E aí, eu vou fazer isso para todos os outros setores. Então está feita aqui a nomeação dos meus 10 setores. Só que aqui nós vamos ter um problema com isso aqui, tá certo? Mas vamos seguir aqui, que quando surgir o problema eu falo para vocês e já mostro, claro, a solução, tá certo? Então vamos lá.
Como que eu faço agora na minha validação para ele referenciar aqui o setor 5? Eu vou clicar aqui, ó, nessa coluna inteira, venho aqui em dados, né? Agora eu vou aplicar uma validação simples. Clico aqui em validação de dados e aqui mantenho, né, permitir uma lista, só que a fonte agora, olha só, vai ser a célula que está ao lado, tá? Eu vou referenciar o intervalo de nome da célula que está ao lado. Simplesmente selecionei a célula ao lado. Porém, aqui você percebe que ele tem um cifrão antes da letra C e um cifrão antes do número 4. O que significa isso aqui? Que ele está travado tanto na coluna C quanto na linha número 4. Isso vai acontecer o quê? Qual que é o problema que nós vamos enfrentar aqui? Todas essas validações, de todas essas linhas que eu selecionei da coluna do vendedor, todas as linhas, ele vai sempre se basear na célula C4, sempre na C4. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que se baseie sempre na célula que estiver ao lado, o setor que estiver ao lado dessa coluna, dessa célula do vendedor. Então, para isso, eu tenho que destravar a linha. Eu quero que essa seleção, conforme eu for selecionando as células de baixo, também arraste essa seleção para as linhas de baixo. Então, eu tiro o cifrão do número 4. Tá? Então, vou dar um OK. E aqui vamos selecionar. Trouxe setor 5. Por que que não funcionou isso aqui, pessoal? Não funcionou porque o Excel ele não identificou esse nome aqui como um intervalo. Como assim, Vini? Como que não identificou como um intervalo? Porque não é setor espaço 5 que é o nome do meu intervalo. É setor 5. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer uma coluna auxiliar. Toda vez que eu digitar setor espaço 5, em uma coluna auxiliar vai ter que transformar isso para setor 5 sem espaço. Tá certo? Vou colocar aqui, ó, AUX. Então, como eu falei, quando eu selecionar setor espaço 5, eu quero que ele transforme isso para setor sem espaço 5, tá certo? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Agora eu vou ter que criar uma outra tabela auxiliar para transformar isso em setor 5. Qual que é o truque aqui, ó? Vou criar uma nova coluna, uma nova guia aqui de AUX, só para trazer para nós os nossos setores. Vou fazer o quê? Vem aqui, dou um igual, vem aqui, seleciono esse aqui. Ó. Eu quero trazer para cá também essa lista de setores. Olha só, até o setor 10, né? São 10 setores. E aqui na frente, eu digito qual que é o nome do meu intervalo que referencia esse setor específico. Setor 2, setor 3, setor 4. E agora eu posso clicar aqui e arrastar para baixo, que vai funcionar. Por que isso é legal? Isso vai te dar uma liberdade de você usar isso aqui para qualquer tipo de planilha. Ou seja, se eu mudar aqui para administrativo, como eu falei antes, ele muda aqui para administrativo e muda aqui para administrativo. Então, independentemente do nome do setor que eu colocar, mesmo que seja administrativo, sempre vai ser referenciado ao intervalo setor 1, tá certo? Vou mostrar isso na prática, você vai entender melhor. Então, olha só. Agora aqui na auxiliar, eu vou fazer uma função PROC-V para procurar esse setor 5 aqui, o setor escrito da forma correta, ponto e vírgula, lá na tabelinha de auxiliar, né, do nome dos meus intervalos, F4 para travar, porque eu não quero que saia daqui, ponto e vírgula, eu quero que quando encontrar o setor espaço 5, ele traga a segunda coluna, que é a coluna onde está o nome do meu intervalo desse setor. Número 2, ponto e vírgula, 0, fecho os parênteses e dou um Enter. Agora, olha só, ele trouxe aqui setor 5. Por que aqui deu erro? Porque não está encontrando um vazio. Vamos então aqui, ó, antes da função PROC-V, colocar uma CErro para tratar esse erro aqui. Quando der erro essa PROC-V, ponto e vírgula, eu quero que retorne vazio. Agora sim. Olha que legal. Se eu selecionar aqui, ó, administrativo, ele vai identificar que o administrativo é o setor 1. Sempre vai trazer setor 1 para mim, tá ok? E agora, ó, ele está selecionando aqui o administrativo, ainda não está funcionando. Por quê? Agora eu tenho que mudar essa validação de dados que eu fiz nessa coluna do vendedor, para ao invés de referenciar essa célula administrativo, tem que referenciar essa célula auxiliar, porém de uma forma um pouco diferente. Para isso, aqui a gente vai utilizar, dentro da validação de dados, uma função chamada indireto. Essa função indireta, ela sozinha ali não tem muito sentido, mas para esse tipo de aplicação, ela faz todo sentido, ela é o que resolve o problema para a gente. A função indireta, ela pega um nome e transforma isso como se fosse uma referência de uma célula. Basicamente essa aqui, ó. Se eu fizer aqui do lado, indireto, e selecionar essa célula onde está digitado o setor 1, ele vai transformar esse setor 1 como se fosse realmente uma referência para trazer essa cadeia de intervalos. Olha só, eu vou dar um Enter aqui, ó, ele vai trazer exatamente agora
o que está presente dentro do setor 1. Se eu mudar para setor 2, olha só, ele muda tudo isso aqui também. Setor 3, olha, vai mudando de forma automática essa lista. Agora basta eu fazer o quê? Eu pegar essa função indireta, vou deletar aqui agora, e jogar dentro da minha validação de dados. Como que eu faço isso? Vou selecionar aqui novamente, dados, validação de dados. E aqui, na lista, ao invés de referenciar a célula do lado, eu vou colocar assim, ó, igual, indireto, abro os parênteses e seleciono aqui a célula G4, onde está o meu referência do meu intervalo de células. Novamente, apago o cifrão antes do número 4. Agora fecho os parênteses. Agora eu vou dar um OK. E agora vamos ver se funcionou finalmente a nossa fórmula. Então lembrando, selecionei setor 8. Automaticamente trouxe aqui para mim que é setor 8 sem espaço. E agora eu vou selecionar aqui, ó, e já traz para a gente somente os 10 vendedores que fazem parte do setor 8. Olha só, se eu selecionar agora aqui administrativo e clicar aqui, ele seleciona somente os vendedores do setor administrativo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos mudar o setor 2, por exemplo, para almoxarifado. Já mudou aqui para almoxarifado, aqui também já mudou para almoxarifado, já referenciou que o almoxarifado é o setor 2. Agora aqui nas vendas, quando eu selecionar, por exemplo, almoxarifado, só vai trazer mesmo os vendedores do almoxarifado. Vou colocar aqui, por exemplo, o setor 3 vai ser, por exemplo, recursos humanos. E o primeiro vendedor é o Lucas. Venho aqui, vou selecionar aqui recursos humanos e vou selecionar aqui, ó, os vendedores. O primeiro é o Lucas. Então está funcionando perfeitamente aqui a nossa validação de dados em cascata. Pode parecer um pouco confuso no começo para você, mas pode ficar tranquilo. Ó. A dica é, faça mais de uma vez, faça com calma, para você realmente entender esse processo de construção. Tem algumas coisas um pouco diferentes aqui, um pouco mais avançadas, como uma função indireta, por exemplo, mas como eu disse, faça mais de uma vez, aplique que você vai ver que você vai entender claramente como que isso funciona, tá certo? Então, apresentei para vocês aqui, lembrando, pessoal, que se você tem interesse, se você gostou da minha forma de ensinar Excel, quiser aprender mais de Excel comigo, construir suas próprias planilhas de forma profissional e automática, eu lancei o meu novo treinamento chamado Desafio Excel 7D, que em apenas 7 dias você sai do zero ou do teu nível atual de Excel até a capacidade de construir dashboards profissionais. Então, em apenas 7 dias, ou o seu dinheiro de volta. Dashboards em apenas 7 dias, ou o seu dinheiro de volta. Por apenas menos de R$10 por mês você investe nesse treinamento, onde você vai ter a capacidade de criar seus próprios dashboards totalmente profissionais. Então, link está aqui na descrição, é só clicar e conferir lá um pouco mais nesse desafio Excel 7D. Então, se você chegou até aqui, para encerrar, se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, minha amiga, se inscreve agora, ativa as notificações para ser avisado toda vez que eu postar uma aula tão legal quanto essa, e claro, deixa o teu like maroto aí, porque assim você me ajuda ao YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas. Então é isso, tá, pessoal? Dúvidas? Só deixar nos comentários aqui embaixo também. E é isso, tá? Um forte abraço e eu vejo você na próxima aula.